Como já havia começado semana passada, falando sobre exposição bíblica, eu quero dar sequência àquilo que eu havia começado, né? Eu expliquei que a questão do interesse por começar aquele assunto é por conta de que, na verdade, uma pessoa me perguntou uma questão sobre a questão do pecado, a questão do salário do pecado, e eu me propus a responder a essa pessoa, a essa questão. Mas o assunto é tão interessante que eu quero continuar falando sobre, apresentando os temas bíblicos de maneira expositiva no texto bíblico. Eu já, sempre que eu ministro, né, na igreja, sempre que eu entrego a mensagem, eu faço isso de maneira expositiva, mas eu quero trabalhar aqui e quero, nesse momento, trabalhar na carta de Paulo aos Romanos. Eu não estou seguindo versículo a versículo, não estou seguindo, como que fala? Eu não estou indo numa sequência, né? Conforme os temas, na verdade, vão surgindo no meu interesse, é a forma que eu tenho apresentado. E hoje eu quero falar de Romanos capítulo 1, verso 18 ao verso 32, e que eu quero falar desse tema, o título que eu quero dar é A Ética Universal, pontos de concordância. Nesse mundo que nós estamos vivendo, em que as pessoas costumam dizer, né? Cada um tem a sua ética, cada um tem aí a sua verdade, não existe verdade absoluta. Querido, eu quero voltar para a Bíblia, quero voltar para a palavra de Deus, para nós entendermos isso. E, indo para Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso 32, eu quero ler o texto para nós nos posicionarmos. E o texto diz assim, eu vou ler na Bíblia da Nova Versão Transformadora, e diz assim o texto: Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Deus a tornou evidente. Por meio de tudo o que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e, com isso, a sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e tolos. Trocaram a grandeza de Deus, imortal, por imagem de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno.
Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar, desobedecem a seus pais, não têm entendimento, quebram as suas promessas, não mostram afeição e nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam praticá-las. E o que é pior, incentivam outros também a fazer o mesmo. Querido, dentro desse texto, desse escopo desse texto, o que nós podemos ver aqui é que os temas, pelo menos 4 temas, esse texto apresenta. E os temas principais que esse tema apresenta é o seguinte: o tema principal é a condenação que Paulo está apresentando, a condenação dos gentios. Gentios, na linguagem bíblica, são aquelas pessoas que ainda não foram para Deus, não foram para Jesus, não falaram sim para Jesus, né? Mas também dos judeus. Então, o gentio daquela época era aquele cara que não era judeu, não era da raça ali escolhida, do povo escolhido de Deus. Hoje, né, essa linguagem não cabe mais, mas nós podemos falar aí da igreja, dos sem igreja, dos igrejados ou dos desigrejados, e aí você dá o nome que você dá. Eu prefiro usar a linguagem chamada aquele que já respondeu sim para Jesus e aquele que ainda não respondeu sim para Jesus, tá? Então, o tema principal é a condenação daquele que ainda não falou sim para Jesus. As histórias daquele que ainda não falou sim para Jesus, ela é a história de Adão. E a história daquele que falou sim para Jesus é a história de Israel, vamos dizer assim. Então, o que a gente vê de principal nesse tema é o seguinte: primeiro, vários sinônimos de verdade. O texto aqui, ele apresentou vários sinônimos de verdade que se referem ao conceito da filosofia estoica, da verdade ser harmonia, estar em harmônico com o ser divino, bem como também os mandamentos, com os mandamentos, né, prescrito por Deus para o mundo na aliança que Deus fez com Noé, logo ali que Noé saiu do dilúvio.
A segunda coisa, segundo tema principal, é que assim como Israel ele teve de obedecer as estipulações, né, da lei mosaica, da lei de Moisés, a fim de permanecer numa relação de aliança com Deus, da mesma forma, o resto do mundo, toda a humanidade, ou o gentil, também deve guardar a lei que Deus estabeleceu com Noé, né? Ou a lei noaica, ou a lei natural, vamos dizer assim, a fim de permanecerem também nessa aliança de Deus com a sua criação. Contudo, tem um porém, que é o terceiro tema principal. Nem Israel, nem as outras nações, ninguém obedeceram às estipulações de Deus. Seja obedecer à lei natural, seja obedecer à lei mosaica, ninguém conseguiu obedecer às leis de Deus, as estipulações de Deus. Os gentios, eles seguiram no caminho de Adão, e aí então eles partiram para a idolatria do eu. Israel, também ainda com a lei mosaica, também partiram para a idolatria. E aí que culmina ali em Êxodo, o que está escrito em Êxodo capítulo 32, quando eles constrói, né, o bezerro, aquele bezerro de ouro. E quarto tema principal em decorrência disso, em decorrência de que o gentil não consegue obedecer à estipulação da lei natural e o judeu não consegue também obedecer à estipulação da lei mosaica, então Deus os entregou. Deus os entregou. Paulo repete isso nesse texto 3 vezes. Deus os entregou. Deus entregou os gentios às consequências da sua idolatria. E da mesma forma, Deus entregou Israel aos seus inimigos. Porque tanto um quanto o outro fizeram para si e adoraram ídolos em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, esses são os temas principais. Mas se há um tema central, uma ideia central que nós podemos entender nesse texto, é que a grande verdade, existe condenação de sobra tanto para judeu quanto para gentil, tanto para o crente quanto para o não crente. E nessa passagem, nesse texto que nós lemos, querido, a história de Israel, ela reflete a história dos gentios, ou seja, reflete a história de gente. Gente é gente, gente é pecador. E qual é a história de tanto um quanto o outro? Pecado e juízo para todos, para o crente e para o não crente. Para quem disse sim para Jesus, para quem não disse sim para Jesus. E isso é uma má notícia. E essas más notícias, elas não são
para nos manter desesperados. Essas má notícias de que há condenação de sobra, essa má notícia de que tanto crente quanto não crente está em pecado e juízo, essas má notícias, querido, elas conduzem todo homem, de todos os povos, de todas as nações, em todos os tempos, conduzem todos ao Evangelho de Cristo. Ou seja, essas más notícias levam eu e você a saber que há uma restauração final. Há uma restauração para o judeu e há uma restauração, há uma esperança de conversão daqueles que são chamados gentios, daqueles que ainda não falaram sim para Jesus. Então, para nós podermos entender o que Paulo está dizendo aqui aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, nós temos que entender que esse texto ele está dentro de uma unidade textual, numa unidade ali de argumentos, de assertividade que Paulo está dizendo. Né? E essa unidade, ela corresponde a uma seção de estipulações, coisas que Deus estipula, tanto para o gentio quanto para o judeu, numa forma típica do que acontecia no Antigo Testamento. Então, para o apóstolo Paulo, a estipulação é para receber, para que tanto o judeu quanto o gentio pudessem ou possam receber o evangelho da graça, o evangelho da justiça, o evangelho do amor de Deus. A estipulação para isso não é uma lista de regras, não é um monte de pormenores, não é um monte de coisa que você tem que fazer. A estipulação para isso é a fé em Jesus Cristo. É a fé em Jesus. Não é a lei de Moisés, não é a lei natural. E por que isso? Porque Paulo, ele chega à conclusão e nos dá essa conclusão de que tanto a lei mosaica quanto a lei natural, ao invés de ela produzirem em nós, no ser humano, tanto num quanto no outro, a obediência, nos motivar a obedecer a Deus, na realidade essas estipulações dessas leis, tanto a natural quanto a lei mosaica, ela incita no coração do homem o desejo pela desobediência. Então, do capítulo 1, verso 18 ao verso 32, o Paulo concentra ali o seu esforço, do seu discurso em demonstrar, né, para nós tanto a desobediência dos gentios à lei natural, quanto a desobediência dos judeus à Torá, que isso ele vai fazer no capítulo 2 e até o capítulo 3, no verso 8. A grande questão é que, como consequência tanto da desobediência do judeu quanto da desobediência do gentio, é que todos, sem exceção, de maneira lamentável, nós ficamos aquém da justiça de Deus. Essa é a conclusão que Paulo chega
no capítulo 3 dessa carta aos Romanos. Pensando que no capítulo 3, no verso 23, ele vai dizer: todos pecaram. E porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Quem é todos? Todos os gentios, todos os judeus, todos, sem exceção. Então, querido, essas más notícias, essa notícia de que nós não obedecemos a Deus, essa notícia de que nós não obedecemos às leis, essa notícia de que a lei, ao invés de ela me levar para perto de Deus, ela me leva a desobedecer a Deus, essa notícia de que todos pecaram, essa má notícia, ela nos predispõe a cada um de nós, a todos nós, a aceitarmos pela fé as boas notícias de que Jesus Cristo é a única forma que todo ser humano tem de ser justificado diante de Deus. Nós não podemos nos apresentar justos diante de Deus. Nós só podemos nos apresentar justificado, porque o justo Jesus se apresentou e nos justifica e nos purifica de todo pecado. Então, Romanos, capítulo 1, verso 18, ele é a chave do que rege tudo isso, toda essa história até o verso 32. Porque ele vai dizer, aliás, até o verso 32, não, até o capítulo 3, verso 20, na verdade. Porque ele vai dizer assim, olha, a ira de Deus recai sobre aqueles que quebram a lei. A ira de Deus recai sobre aqueles que quebram a lei. E depois ele vai dizer que todos quebraram a lei. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Então, querido, e o que é quebrar a lei? É cometer impiedade, é cometer perversidade. Quebrar a lei, segundo esse texto, é quando o homem conhece Deus, sabe quem é Deus, e ele decide, ao invés de dar glória a Deus, ele dá glória a si mesmo, dá glória a outras coisas, a outros homens, e não a Deus. Então, querido, quer sejam gentios que desobedecem à lei natural, quer sejam judeus que desobedecem à Torá, à lei mosaica, todos quebram a lei. Por isso que Romanos divide aqui, capítulo 1, né? Ele se divide até o verso 32, ele vai se dividir em duas partes. A primeira parte, do verso 19 ao verso 21, é uma declaração geral da desobediência dos gentios contra essa lei natural de Deus. E também que tem reflexo, né, na desobediência dos judeus à Torá. Do verso 22 ao verso 32 é uma análise detalhada dessa desobediência dos gentios a Deus. E a seção final, então, ela é dividida, aí gira em torno dessa expressão fatídica: Deus os entregou. Com certeza, os judeus, quando liam essa descrição, eles provavelmente entendiam a sua história e isso encontrava eco na sua própria história, né? Então, dentro dessa questão, pelo menos 4 pontos de comparação, quando os judeus liam e entendiam que isso tinha semelhança com a sua história, pode ficar claro nesse texto. A primeira coisa são os diversos sinônimos que Paulo usa de verdade.
as expressões que Paulo usa, né? Ele usa a palavra verdade no verso 18. Depois, no verso 19, ele diz o que se pode conhecer. Ainda no mesmo verso, ele diz: é manifesto entre eles. Os atributos da divindade e do poder de Deus, que podem ser percebidos na criação. Isso ele usa no verso 20. No verso 21, ele vai dizer: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, substituíram a verdade de Deus pela mentira. Essa expressão ele usa no verso 25. Ele usa naturais no verso 26. Conhecimento no verso 28. Conhecer bem o decreto de Deus, ele usa no verso 32. E isso se refere tanto ao conceito gentílico, quanto também ao conceito judaico. Quando Paulo está falando usando essas palavras, esses conceitos, né, de definição de verdade, Paulo está usando aqui a filosofia, está falando segundo a filosofia estoica, que é uma filosofia grega. E essa filosofia, o estoicismo, ele ensinava o seguinte: ele ensinava que a consciência é o critério divino presente em todos os seres humanos. A consciência é o critério divino presente em todos os seres humanos. É por isso que Paulo vai dizer, então, é manifesto entre eles aquilo que se pode conhecer, porque tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, substituíram a verdade de Deus em mentira. Então, o que nós podemos ver é que essa aliança que Deus fez com a humanidade, lá em Noé, antes da lei mosaica, a lei noaica, né, a lei natural com o mundo, ela reflete essa aliança de Deus com Israel. Ela reflete a aliança mosaica e chega a ter pontos em comum. A lei natural com a lei mosaica, ela chega a ter pontos em comuns em uma com a outra. Segundo aspecto, segundo ponto, é que Israel, ele tem a obrigatoriedade de guardar a lei de Moisés com a finalidade de manter a sua aliança com Deus. E o gentil, o resto do mundo, as outras nações, também tem a obrigatoriedade de guardar a lei natural, se é que deseja manter também ou permanecer em sintonia com a aliança de Deus e com a sua criação. Sendo assim, as duas alianças, elas continham estipulações, né? Por estipulações aqui a gente pode entender requisitos ou pré-requisitos. Terceiro ponto é que nem Israel e nem os gentios, nem as outras nações, elas obedeceram a essas estipulações, esses requisitos que Deus fez para eles. E desde a queda de Adão, todos os povos, mesmo depois
do dilúvio, mesmo depois de Noé ter saído da arca, Deus ter acabado com toda aquela geração, e aí ficou Noé e sua família. Mesmo depois disso, querido, o homem, o ser humano, continuam na prática da idolatria. Continuam na prática do mesmo pecado que Adão e Eva cometeram. Israel continua na mesma prática. Israel, que se considera, ou que se considerava o povo escolhido de Deus para ser substituto de Adão, não saiu melhor do que o povo da era do Noé, do que o resto do mundo. Também caiu em idolatria. Também fez para si o bezerro de ouro. Ou seja, em outras palavras, querido, o que nós vemos aqui é que o elemento de pecado na história da humanidade, tanto do povo escolhido quanto não, o pecado ele está arraigado, está enraizado na idolatria. E o pecado reflete o que nós somos como gente. E o quarto ponto é que, em decorrência disso, vem essa expressão fatal, essa expressão mortal, essa expressão desesperadora. Deus os entregou. Deus entregou os gentios às consequências da sua idolatria. Deus entregou o povo de Israel ao seu inimigo, como consequência, como julgamento, ao exílio. Entregar, segundo esse conceito bíblico, é a fórmula como Deus... É um estereótipo, da forma como Deus retrata Deus entregando Israel aos seus inimigos. E desse modo, querido, julgamento, exílio, julgamento, expulsão, desde Adão, Deus julga Adão e expulsa Adão do paraíso. Deus julga Israel e expulsa Israel da terra prometida. Mas Deus também julga o gentio e entrega o gentio. Tudo isso, o leitor de Paulo está escrevendo aquele povo ali, romano, e dentro ali tinha gentios, e Paulo foi chamado o apóstolo aos gentios, mas também tinha judeu que lia aquelas cartas de Paulo, e quando eles liam aquilo, eles falavam: puxa, nós temos a ver com isso aqui também. Isso aqui também é para nós. Isso aqui é para mim, isso aqui é para você. E hoje, 21 séculos depois, nós olhamos falando: isso é para nós. Isso é para a igreja de Jesus. Isso é para aquele que ainda está longe de Jesus.
Posto que nós vimos então o contexto desse discurso, quais são os antecedentes históricos e culturais desse texto, de onde Paulo está inserindo essa informação? O antecedente histórico e cultural é o seguinte. Primeiro, nós vamos ver aqui pelo menos 3. O primeiro é que a condenação dos gentios por Paulo, aqui, esse texto, se baseia em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 3. E está baseado na queda do Adão. O segundo antecedente cultural, histórico, é que tanto o Antigo Testamento quanto a literatura do judaísmo ali no segundo, por ocasião do segundo templo, né, da reconstrução do templo de Israel, apontavam para Israel como sendo o substituto de Adão e como sendo o povo escolhido por Deus. Só que, infelizmente, o ato da idolatria, a prática idolátrica cometido por Israel, quando Israel adora ali o bezerro de ouro, isso constitui em queda. Assim como Adão caiu, o primeiro Adão caiu, agora o substituto de Adão também cai da mesma forma, na mesma prática idolátrica. Tendo conhecido Deus, resolve adorar e servir a outra criatura, que não é Deus. Então, em outras palavras, o que acontece? Em vez de Israel reparar, consertar o pecado de Adão, agora Israel também é manchado, é maculado pelo mesmo pecado que Adão. Então, o Paulo fala, olha, não tem jeito. É todo mundo igual mesmo. E aí então, terceiro ponto do antecedente histórico e cultural, costuma supor que o justo decreto de Deus e os sinônimos desse justo decreto se vale dessa fusão judaica das tradições da lei natural com a filosofia estoica e a lei que Deus deu para Noé. E o primeiro conceito, né, a lei natural, ela é mencionada ali, então, nos versos 19 e 20 desse texto que nós lemos. Os atributos de Deus. São invisíveis, mas são vistos claramente. Deus é invisível, seus atributos são invisíveis, mas são vistos claramente. Vamos ler o texto de novo para a gente se situar aqui no que ele está dizendo. Verso 19 e 20. Sabem a verdade a respeito de Deus, por Deus a tornou evidente. E como Deus tornou evidente toda a verdade a respeito dele, por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo. Eles podem perceber claramente os seus atributos invisíveis.
os atributos de Deus, invisíveis, conhecidos ou vistos claramente. Também Paulo diz que a divindade de Deus pode ser visto. E, como um termo difundido no estoicismo, a natureza, né, que Paulo vai usar da palavra physis, termo amplamente difundido no estoicismo e que se refere a viver em harmonia com a ordem natural. Viver em harmonia, deixando-se controlar pela razão. Então, quanto a esse conceito de aliança, lei natural, lei noaica, era de conhecimento geral na época do Paulo, no tempo em que Paulo viveu, pregou, ministrou e escreveu esse texto, né, que se referia ao critério divino, com base no qual os gentios teriam que prestar contas diante de Deus. Ou seja, ainda o judeu entendia que haveria de prestar conta diante de Deus devido à lei mosaica, mas o homem também, as outras nações, por meio de tudo que sabia e da revelação de Deus, também sabia que haveria de prestar contas diante de Deus. E tanto o judeu quanto o não judeu, então ele deveria evitar tanto a idolatria como também evitar a imoralidade. E uma forma de fazer isso é o que está descrito, né, nos textos, tanto bíblico quanto outro de Gênesis, quanto as obras históricas, deveriam se abster aí de comer carne com sangue e essas coisas. Paulo, isso vai ser dito bem legal quando Tiago, né, a igreja de Jerusalém manda o recado aos gentios que estavam se convertendo, lá em Atos, no capítulo 15, ele fala, olha, vamos escrever uma carta, vamos dizer, olha, abstenha-se de comer animais estrangulado, esgota o sangue, então se abstenha da imoralidade sexual, se abstenha da idolatria. Então ali ele vai dizer toda essa questão aí. Isso, querido, ressalta o caráter, então, repugnante, o caráter danoso, o caráter mortal e fatal da idolatria e da imoralidade. O que nós podemos considerar? Quais as considerações que nós devemos extrair daqui? As considerações de interpretação que nós podemos tirar daqui, do verso 18, é a seguinte: pois a ira de Deus, ou Deus mostra do céu a sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Ira de Deus. Acho que essa palavra ela é muito forte, mas ela é muito importante para nós deixarmos ela de lado e ignorarmos. A ira de Deus, querido, ela é algo pessoal. Ira de Deus não é uma relação de impessoalidade, de causa e efeito introduzida no universo com a finalidade de corrigir comportamentos. Ira de Deus é justa
E a ira de Deus, ela pode conduzir o pecador à graça e ao arrependimento. Mas também a ira de Deus pode aplicar a danação eterna àquele que não for conduzido à graça do arrependimento. É por isso que a ira de Deus, ela é escatológica. Ou seja, a ira de Deus é já, mas não agora. É já, mas ainda não. A ira de Deus já está aqui. Hoje. De que forma? De que forma que a ira de Deus já está aqui, já se manifestou? A ira de Deus, ela vai se manifestar também, mas ela já se manifestou. E quando ela se manifestou em graça, em revelação. A ira de Deus, queridos, ela já está aqui, ela já se manifestou, ela já se revelou. Deus já irrompeu na sua justa ira quando Jesus nasceu na história. Na primeira vinda de Jesus, no nascimento de Jesus, quando Jesus morreu na cruz, levou sobre si todos os nossos pecados. Naquele momento, a ira de Deus se irrompeu de tal maneira que nos revelou o presente da graça, da bondade, do amor, do favor de Deus por cada um de nós. Por isso, querido, que Romanos 1:18, né? Deus mostra a sua ira contra todos os pecadores. Isso determina como serão julgados no último dia aqueles que agora fizeram pouco caso, desprezaram, ignoraram, não aceitaram e não acataram essa justa ira de Deus. A verdade de que os gentios impedem ele fala, por sua maldade, impedem que a verdade seja conhecida. Nós vemos aqui que essa verdade é a lei natural, como a lei mosaica. Nós observamos aqui a história de Israel refletida na história dos gentios. E o que nós vemos aqui? Pecado e julgamento. As nações pecaram contra Deus, de modo que Deus as entregou às consequências desastrosas da idolatria. Da mesma forma, Deus entregou Israel aos seus inimigos como castigo pela sua idolatria. A prática idolátrica impede que a verdade seja conhecida.
verso 21 ao verso 24, vai dizer assim: sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar histórias tolas. E com isso a sua mente ficou obscurecida e ficou confusa, e dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. E eles trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, de animais, de répteis. E por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. E como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o seu próprio corpo. Três vezes nesse texto, Paulo vai dizer, três vezes do verso 22 ao verso 32, Paulo vai dizer, olha, Deus entregou os gentios a julgamento. Nesse texto, verso 21 a 24, fica implícita o quê? O que nós podemos ver aqui? Que há uma estreita ligação, há um estreito relacionamento entre idolatria e imoralidade. Para o apóstolo Paulo, o que fica evidente, o ponto principal, é o seguinte, é que a ira de Deus sobre aqueles que rejeitam Deus como Criador, muitas vezes assume a forma de deixar que as pessoas sofram as consequências de conseguirem aquilo que elas tanto desejam. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. E é por isso, então, que tem essa consequência, dizendo-se sábios, tornam-se loucos, trocam a grandeza de Deus e aí começa a adorar ser humano, mortal, aves, animais, répteis, né? E então são entregues ao desejo do seu pecaminoso seu coração e, como resultado, praticam entre si coisas desprezíveis e degradantes por meio do seu corpo. Verso 26 e verso 27 diz assim: por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos, e até as mulheres trocaram a sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, ao invés de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros, homem praticando atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. Querido, é a segunda vez que agora Paulo diz: Deus entregou os gentios a julgamento. E agora, a referência, Paulo está falando de perversão sexual. Paulo está falando da homossexualidade, está tratando a homossexualidade como pecado. O Paulo está dizendo aos gentios, e Paulo não mede as suas palavras, quando ele fala que o comportamento homossexual é fruto do pecado, é fruto da idolatria, é consequência da ira de Deus. Tem alguns que entendem que o pecado vai startar, que a homossexualidade vai startar a ira de Deus. E Paulo está dizendo não. A homossexualidade é fruto de que Deus já manifestou a sua ira. Por isso, querido, é possível que haja uma ligação entre imoralidade, de uma maneira geral,
e homossexualidade de maneira específica. É por isso que devemos ficar atentos. Porque entregar-se de maneira contínua à imoralidade em geral pode levar tanto o homem quanto a mulher a cair em atividade sexual pervertida. A prática do pecado, de maneira geral, a prática da imoralidade em geral, pode levar a essa prática sexual mais pervertida. Paulo, com tudo isso, ele está dizendo que a prática da perversão sexual, da homossexualidade, ela tem origem na idolatria. Quando eu deixo Deus de lado, quando eu ignoro Deus, quando eu rejeito Deus, se eu tiro Deus da história, se eu tiro Deus da minha vida, a consequência é fatal. Trocar a adoração, trocar a adoração do Criador pelo culto, pela adoração à coisa criada, à criatura. Essa barganha, ela dá ocasião para que haja essa troca das relações sexuais normais por relações contrárias à natureza. É isso que Paulo está dizendo. Ah, mas Deus abençoa todas as formas de amor. Não. Até porque, como diz Eugene Peterson, isso não é prática de amor. Isso não é amor. Verso 28 ao verso 32. Diz assim: uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um modo inútil de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ter feito. E por conta disso, a vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, fofocas. Espalharam calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar, desobedecem a seus pais, não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia, sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o pior, incentiva outros também a fazer o mesmo. Querido, é a terceira vez no mesmo texto que Paulo diz que Deus os entregou. Deus entregou os gentios à ira dele. Se Deus só tivesse abandonado, de repente seria mais fácil, mas ele entregou para a ira dele. E agora então Paulo apresenta as ofensas de maneira detalhada, da forma como uma lista de práticas condenáveis. Ele fala, olha, Deus os entregou a um modo inútil de viver e de pensar. E começaram a fazer coisas condenáveis. E ele lista essas coisas condenáveis. Lista condenável no judaísmo, lista condenável no cristianismo, lista condenável em qualquer âmbito da sociedade. Essas práticas condenáveis, elas podem ser divididas em 3 partes. Primeira, as 4 primeiras é do escopo geral. É geral, é comum. Injustiça,
malícia, cobiça, depravação. Na segunda parte, as 5 seguintes, elas giram em torno da inveja. Inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. E a terceira parte, 12 coisas estão nessa lista. E começam com 2 que têm a ver com calúnia. Passam por 4 que têm a ver com arrogância, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes. E terminam com 6 que parece que não tem relação uma com a outra, mas que também afeta todas as áreas da nossa vida. Inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia. Querida, a maioria dos pecados dessa lista, a maioria dessas práticas condenáveis que estão nessa lista, ela é de natureza social e ameaça toda a estrutura da civilização, seja você crente, seja não. Então, o justo decreto de Deus não é a Torá. O justo decreto de Deus é a lei natural de Deus plantada em cada um de nós. Qual é a consideração natural que nós, aliás, qual é a consideração teológica que nós podemos chegar nisso? Algumas considerações teológicas desse texto. A primeira consideração teológica desse texto é que Deus, ele é ao mesmo tempo amoroso e justo. Sem amor, Deus seria um tirano severo. Mas sem justiça, Deus seria indulgente. Deus ama, mas Deus é juiz. E de acordo com Romanos, ainda no capítulo 3, verso 26, foi na cruz de Jesus que o amor e a justiça de Deus se encontraram, se colidiram e foram, tanto o amor quanto a justiça foram reconciliados em caráter definitivo. Na cruz, de uma vez por todas, Cristo pagou o preço para nos reconciliar com Deus. O segundo aspecto teológico desse texto é que há séculos, tanto os protestantes quanto os católicos, eles têm discutido: será que é possível eu conhecer a Deus de uma forma redentora, com base apenas no testemunho da criação e da consciência? Os católicos dizem que sim.
Os protestantes dizem não. Aqueles que dizem sim, é possível, a esses são chamados teólogos naturais. Mas independente do que os católicos pensam, do que os cristãos protestantes pensam, a Bíblia, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo aqui, nessa carta aos Romanos, Paulo deixa evidente, querido, que a teologia natural, ela não é suficiente. Ela é importante, mas ela não é suficiente. Paulo diz que, independente da teologia natural, a humanidade está sempre, e de um modo que não tem desculpa, não tem justificativa. Mesmo vendo a teologia natural, mesmo vendo a expressão de Deus na natureza, o ser humano rejeita a mensagem da criação, o ser humano rejeita a mensagem de que Deus existe, o ser humano rejeita a mensagem da criação dizendo que Deus é poderoso. E, portanto, se ele existe e é poderoso, ele é digno de adoração. Paulo fala, ainda assim, o ser humano não consegue por meio natural. Então, não tem condições de o ser humano conhecer a Deus de uma forma redentora com base apenas no testemunho da criação e com base na sua consciência. A outra consideração é que Paulo deixa bem claro que Deus não é conivente com as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Paulo condena essas práticas, Deus condena essas práticas, a Bíblia condena essas práticas. O Paulo, querido, ele parece dizer que esse comportamento em si mesmo, ele é o próprio julgamento divino, é o próprio julgamento de Deus sobre aqueles que trocam a adoração a Deus pela adoração à criatura. Mas o Paulo não nos deixa no escuro. Paulo, ele oferece uma esperança para aqueles que se envolvem nesse estilo de vida. E o que Paulo extrapola a sua ideia nesse texto, que não está aqui, né? A gente extrapola pensando, é que o mais provável é que Paulo descortina tudo isso, apresenta tudo isso. Porque uma vez apresentando essa fatalidade, Paulo esperasse que todos os indivíduos todos os envolvidos na idolatria, todos os envolvidos no pecado, todos os envolvidos na prática homossexual, chegasse ao momento de se cansar das mazelas de tudo isso, se cansar da consequência danosa de sofrer em si e de receber em si
o salário do pecado. E então aceitar o convite de Jesus. Crer no Evangelho. Se arrepender dos seus pecados. Voltar para Deus em busca do perdão e encontrar salvação, perdão e cura em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que esse estudo sirva para sua meditação, reflexão e crescimento na graça e no conhecimento de Jesus. E o convite de Jesus está aberto. Jesus diz: vinde a mim, todos estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vou dar alívio para vocês.